Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco. E assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira-mar da praia. Eles lhe ensinavam muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua bendita palavra, Pai. Que a tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações, Pai, de encontro às nossas necessidades, abrindo os nossos olhos, nos exortando, nos ensinando, nos consolando, Pai. Que o Senhor possa manter o nosso coração e as nossas mentes atentas ao que o Senhor vai falar essa noite. Pois todos que estão aqui não estão à toa, Pai. O Senhor trouxe com algum propósito, pois o Senhor não faz nada sem um propósito. Me usa apenas como uma ferramenta que de fato eu sou, Pai. E que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações essa noite. É isso que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Todos já ouviram a parábola dos solos, é muito conhecida. E Jesus destaca nesse texto 3 coisas muito importantes. Deus abençoe pela sua vida. 3 coisas muito importantes que Jesus cita nesse texto e ele destaca nesse texto. O semeador, que é aquele que prega a palavra de Deus, esse é o semeador. A semente, que é a palavra de Deus. E os solos, que são o terreno onde ela cai, o coração daqueles que recebem. Então nós trabalhamos aqui com 3 aspectos muito importantes. Por isso que Jesus destaca. Uma verdade precisa ser dita e nunca esquecida. Toda vez que um crente abre a sua boca para pregar a palavra de Deus, ela de fato causará um desses 4 efeitos que Jesus citou. É impossível alguém pregar a palavra de Deus e ela não causar efeito nenhum. Isso é impossível. Ou ela cairá à beira do caminho, ou ela cairá em terreno pedregoso, ou ela cairá em terreno com espinhos, ou ela cairá em terra boa. Um desses efeitos, obrigatoriamente, acontecerá quando alguém prega a palavra de Deus. E a minha oração essa noite é que a palavra caia em terra boa. A minha oração essa noite é que a semente seja plantada em terra boa, pois só a terra boa germina, só a terra boa frutifica. Amém? Para nós analisarmos um pouco o contexto desse texto, essa mesma parábola, quando está lá em Mateus capítulo 13, começa essa parábola dizendo, naquele mesmo dia. Ou seja, se começa com essa frase, naquele mesmo dia, o texto já indica que alguma coisa aconteceu naquele mesmo dia. Sim ou não? Aconteceu 2 coisas nesse mesmo dia que Jesus contou essa parábola, e que não aparece no Evangelho de Marcos, mas aparece em Mateus. O primeiro é que Jesus estava ensinando numa casa, quando lhe disseram que a sua família estava lá fora, para levá-lo. A sua família estava ali para levar Jesus, pois estavam achando que ele estava enlouquecendo, pregando a palavra e afrontando os mestres da lei, os fariseus, e foram lá, não amigavelmente, mas foram lá para levar Jesus. A segunda coisa que acontece nesse mesmo dia é que Jesus, ele liberta um homem possesso e ele é acusado de ser o mestre dos demônios. Você faz isso pelo poder de Beelzebu. Vocês já ouviram essa? Ou seja, aconteceu essas 2 coisas nesse mesmo dia, e que Mateus relata e Marcos não.
Portanto, nesse mesmo dia em que Jesus estava sendo caluniado, em que Jesus estava recebendo resistência das pessoas, em que Jesus estava sendo afrontado pela sua própria família, Jesus conta a parábola dos solos. Pois muitos seguiam o mestre, mas alguns resistiam. Alguns tinham comportamentos diferentes, outros caluniavam, outros batiam de frente. Então Jesus conta a parábola dos solos. E nós falaremos agora sobre os terrenos a quais os efeitos, e quais os efeitos que acontecem em cada um deles. No versículo 3 e 4 desse mesmo texto que nós lemos, diz assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. A primeira coisa que o texto diz é que o semeador saiu para semear. Quem é o semeador? Nós, os que pregamos a palavra de Deus, independente se é no púlpito ou independente se é na padaria, na rua da sua casa. Todos nós somos o semeador, semeamos a palavra de Deus. A função do semeador é única e exclusivamente semear. Parece ser simples, mas o que eu quero dizer? Que nós não temos a capacidade e nós não temos a função de convencer ninguém que as pessoas estão erradas. Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Convencer a pessoa que ela está errada e ela precisa se voltar para Cristo é uma ação do Espírito Santo. A nossa função é semear. Devemos semear para todos, sem distinção. A Bíblia diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Então a nossa função não é escolher o terreno em que nós vamos semear, não é escolher para quem nós vamos pregar, não. A nossa função é abrir a nossa boca e pregar a palavra de Deus. Simples e objetivo. A palavra de Deus, ela não precisa de enfeites, a palavra de Deus, ela não precisa de adornos, ela não precisa de nada que venha deixar ela mais palpável. A palavra de Deus, quando ela tem que ser carinhosa, ela é carinhosa, quando ela tem que ser dura, ela é dura, e assim que nós temos que pregar. Pura palavra de Deus. Jesus conta que, nesse caso, a semente foi lançada e caiu à beira do caminho. Ficando na superfície, as aves do céu vieram e comeram. Nesse mesmo texto, um pouco lá para frente, os discípulos eles interrogam Jesus para explicar o que quer dizer isso. Porque eles não entenderam. Então nós vamos fazer um paralelo desse texto que nós lemos com um texto um pouco mais à frente, onde Jesus explica cada ponto. O próprio Jesus irá explicar aqui nessa parábola. No versículo 15 ele responde, acompanhe esse mesmo texto, versículo 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. À beira do caminho significa o coração endurecido. Quem aqui anda em estrada de terra, levanta a mão. Ou já andou? Não é mais fácil, né? Já andaram em terra, né? Como é o caminho que você sempre passa? Ele não é duro porque as pessoas pisam constantemente ali, não fica um solo duro? Não fica diferente do restante? Porque as pessoas estão sempre pisando, fica resistente, fica um chão duro, onde a semente ela não brota, ela não vai brotar, ela não vai entrar, ela não vai penetrar, porque está duro. À beira do caminho é aquela pessoa que tem o coração duro, onde a palavra de Deus ela não penetra, onde a palavra de Deus ela não cria raiz. É isso que Jesus está dizendo. Que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas pela dureza do seu coração não permitem com que a palavra entre nos vossos corações. Algumas coisas, alguns fatores podem deixar o coração de uma pessoa dura, por exemplo. Talvez a decepção com alguma pessoa, a revolta contra Deus, achando que Deus é culpado de todos os seus problemas. Muitas vezes não entender o porquê você sofre, o porquê você tem aflições, e isso causa uma revolta. Enfim, muitos problemas ou desconfiança em meio a tantos falsos profetas que pregam a palavra de Deus e vão pregando, e a pessoa só se decepciona porque ela crê que aquilo é a palavra de Deus, é o que nós falamos hoje de manhã.
e daí não acontece porque Deus não é fiel à palavra do pregador, Deus é fiel à palavra dele. E a pessoa acaba se frustrando, a pessoa acaba criando uma casca, deixando o seu coração duro, e a vida passa, e ela só vai alimentando aqueles obstáculos e a palavra nunca germina no coração delas. Esse é o coração duro, à beira do caminho. No segundo ponto, no versículos 5 e 6, a Bíblia ela continua dizendo assim: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Agora vamos no versículo 16 e 17, quando Jesus explica esse mesmo ponto para os discípulos. Versículo 16 e 17. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por um pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Esse é o caso daquelas pessoas que com a mesma rapidez que chegam na igreja e participam e se envolvem, a mesma rapidez com que vão embora. Vocês já conheceram pessoas assim? Chegam, se envolvem e é isso aí, vamos que vamos. Dá um mês a pessoa começa a faltar, a pessoa começa a parar de ler a Bíblia, participar dos grupos de oração e daqui a pouco ela nem está mais na igreja. Então Jesus ele diz que essas pessoas imediatamente movidas pela emoção e pelo impulso, elas acabam aceitando a palavra. Aceitando. Estão no meio de pessoas conhecidas, estão no meio de pessoas que muitas vezes ela simpatiza ou ela se sente bem no meio dessas pessoas e conforme a palavra é pregada, o louvor é cantado, a pessoa se emociona, a pessoa ela acaba se deixar levar pelas emoções, aceita a palavra de Deus, mas não tem raiz. E se não tem raiz é porque ela não germinou, então não é conversão, é emoção. Não existe conversão se não tiver raiz. Porque Jesus mesmo disse que essas pessoas, na primeira dificuldade que elas encontram por causa da palavra, elas vão embora. Isso nos mostra algo importante também. A palavra ela nos trará tribulações. A palavra de Deus, por você pregar a palavra de Deus, você encontrará problemas na sua vida. Você encontrará obstáculos na sua vida. Você encontrará pessoas querendo muitas vezes colocar você para baixo ou te derrubar, porque você está pregando a palavra de Deus. Você é o semeador. É a nossa função semear, mas nós temos que entender que essa função, ela traz problemas. Essa função, ela traz retaliações do diabo. Essa função, as trevas se levantam. Porque eu não canso de dizer que a área mais atingida por Satanás é o ministério da pregação, seja em púlpito ou seja em qualquer lugar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo através da pregação da palavra. Então as dificuldades virão, as tribulações virão. Muitas vezes as pessoas se aproximam da casa de Deus, ou do povo de Deus, achando que a sua vida será um mar de rosas e perfeito. Ah, eu vou na igreja porque eu quero que os meus problemas acabem. Inclusive tem até uma igreja aqui em Sorocaba que a gente passa de carro na frente direto. Você tem problemas? Venha para cá que os seus problemas acabarão. Não acabarão. Não acabarão. Aceite Jesus, que os seus problemas futuros acabarão. Aceite Jesus, que a salvação é garantida para você. Agora, que você não terá problemas, Jesus nunca disse isso. Jesus nunca nos fez falsas promessas. Nunca nos fez. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo.
É assim a vida do cristão. Nós falamos hoje de manhã sobre, citamos aí a batalha espiritual. É uma batalha espiritual constante. Até o último dia em que você estiver aqui na terra, você vai estar no meio de uma guerra espiritual. Isso é fato. Isso é fato. Muitas pessoas, elas se aproximam da casa de Deus achando que Deus é um serviçal delas. Achando que Deus tem a obrigação de dar tudo para elas. Achando que Deus está aqui para fazer os caprichos e os gostos delas. Não é assim não, irmãos. É totalmente ao contrário. Você está aqui para servir Ele, não Ele servir você. No versículo 7, continua assim. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. E Jesus explica isso no versículo 18 e 19, acompanhem comigo. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Esse tópico eu acho que é o que mais fala conosco hoje. Porque aqui está falando de pessoas que aceitaram a palavra. Vocês repararam? Aceitaram a palavra nos seus corações, porém com as preocupações da vida, as prioridades que as pessoas têm, com a correria do dia a dia, acabam sufocando a palavra de Deus, tornando-a infrutífera. Jesus cita preocupações dessa vida, enganos de riquezas e anseio por outras coisas, e cai também em alguma parte que nós falamos hoje. Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade da sua vida? Muitas vezes você é um crente antigo ou novo convertido. Você recebeu a palavra, mas você não está dando atenção especial para a palavra de Deus. Você tem deixado ela no seu coração escanteada quando outras coisas estão tomando o centro da sua vida. Preocupações, como Jesus disse, riquezas, anseio por outras coisas. O que é que está no nosso coração? Eu sempre digo, correr atrás da sua carreira e ter um objetivo é ótimo, maravilhoso. Corra atrás, desde que isso não se torne o seu Deus. Ah, mas eu trabalho muito. Não dá. Dá sim, irmãos. Mesmo trabalhando muito, vocês almoçam todo dia, sim ou não? Se não, pelo menos todo dia, vocês costumam almoçar? É costume de vocês ou só meu? Todo mundo almoça aqui? É o alimento físico, não é? E o espiritual. Tem muitas pessoas sadias por fora e doentes por dentro. Jesus disse que esse terreno que caiu entre espinhos são as pessoas que aceitaram. Mas como não dão prioridade para a palavra de Deus, a palavra não se torna frutífera no coração. E a pessoa passa a vida, muitas vezes, sem frutificar, sem pregar a palavra, sem desenvolver os seus dons na casa de Deus. Não deixe a palavra ficar infrutífera no seu coração. Não permita com que a semente que você recebeu, e você é resposta de oração. Todos que estamos aqui, nós somos resposta de oração. Um dia alguém orou por você. Um dia alguém orou por mim. A semente foi plantada. Recebemos a semente. E nós vamos deixar a semente escanteada. Quem lembra aqui da parábola dos talentos? Um recebeu 10, outro 5, outro 1. O que aconteceu com quem recebeu 1? Ele enterrou. Será que você não tem enterrado o seu talento, não? Será que você não tem enterrado o seu talento e... Eu não preciso fazer, tem muita gente que faz. Não enterre o seu talento. Desenvolva o seu talento, porque você tem um dom. Deus te deu um dom. Deu um dom para mim, deu um dom para cada um de nós. Ninguém é desprovido de dom aqui. Mas muitas vezes você não descobre qual é, porque você não investe nisso. Nós investimos em escola, em faculdade, em namoro, em casamento. E não investimos na nossa vida espiritual. Daí dá para ver qual é a nossa prioridade.
No versículo 8, Jesus ele continua dizendo: outra ainda caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Jesus explica também no versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Glórias a Deus por isso. Esse caso é a pessoa que recebe a palavra de Deus, não sufoca a palavra de Deus, investe, quer seguir em frente, quer aprender, quer descobrir qual é seu dom, quer se dedicar à palavra de Deus. E os frutos rapidamente lhes aparecem. Rapidamente lhes aparecem. A Bíblia diz que os frutos do Espírito são amor, paciência, fidelidade, alegria, amabilidade, mansidão, paz, bondade, domínio próprio. Não é isso? Que está lá em Gálatas. A pessoa que ela tem um coração como terra boa, rapidamente isso germina. Rapidamente é visto por todos, rapidamente você muda de direção, é a metanoia, como foi dito ontem. Rapidamente você muda de caminho, de um caminho para o outro. Como eu sempre digo, quando isso acontece, você transforma onde você está e você não é transformado pelo ambiente onde você está. Eu sempre digo isso para os jovens que estão todos sentados lá em cima, tudo junto. Tudo bem? Né? Eu sempre digo isso. Transforme aonde você está, não seja transformado pelas situações. Não seja transformado. Porque infelizmente existem jovens, adolescentes, idosos, adultos, enfim, existem crentes que são crentes no sábado e no domingo. Na segunda-feira estão no local, são de acordo com aquele local. Na terça vão para outro local e começam a se comportar de acordo com esse outro local. Isso não é caráter de cristão, isso não é caráter de Cristo. Quando cai em terra boa, germina. E independente de onde você está, assim como Daniel, quando foi para a Babilônia. Um jovem na Babilônia. Outra cultura, outros deuses, prisioneiro, escravo. Daniel, você ganhou uma bolsa de estudos aqui na Babilônia. Você vai estudar aqui no palácio do rei, você pode comer o que você quiser, só que a comida é sacrificada a ídolos. O que esse jovem disse? Eu decido não me contaminar. Eu decido não me contaminar. Decisão, irmãos, não é um sentimento. Porque muitas vezes você vai obedecer a Deus e a sua carne quer outra coisa. Mas você sabe o que é o correto fazer e é uma atitude, então faça. O grande erro é que nós ficamos esperando as coisas acontecerem e nós sentirmos no coração. Quando a palavra diz para nós perdoarmos, nós esperamos sentir no coração para perdoar. Quando ela diz, perdoe, é uma atitude, é uma ação. Nem tudo você vai sentir para fazer. Nem tudo vai ser gostoso fazer. Mas as atitudes, elas falam por si só. Você acha que Daniel não queria comer? O rei comia do melhor, sim ou não? Ou ele comia coisas ruins? Eu não acredito, ele era um rei. Comia do bom e do melhor. E sabe lá o que esse jovem estava comendo antes de legumes? Com certeza ele queria experimentar alguma coisa que estava ali. Mas quando descobriu que era sacrificado a ídolos, não vou me contaminar. Você vai me matar? Você vai me prender? Veja o que você faz. Eu não negocio os meus princípios. Identidade cristã. Maturidade cristã. Quando a palavra entra no nosso coração, irmãos, nós temos convicção de quem nós cremos. Nós temos a convicção de quem nós cremos. E para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Você sabe? Você tem a consciência para onde você vai? A palavra germinou no seu coração? Alguma coisa de errado tem acontecido? Algum obstáculo está no seu coração que a palavra não tem germinado? Alguma coisa precisa mudar? Hoje é noite de reflexão. E Jesus diz ainda que esse que caiu em terra boa, eles dão frutos em proporções diferentes, não dão? Isso que é maravilhoso, por isso que a obra de Deus ela é completa. Em proporções diferentes. Um prega,
outro canta, outro trabalha na limpeza, o outro trabalha recebendo as pessoas, o outro trabalha em qualquer outra área da igreja. Por isso nós somos um corpo. O que seria da igreja se só existisse pastor? Vocês já pensaram? Só tem pastor. Ou só tem músico. Não. Somos um corpo. Cada membro com a sua função. Por isso nós somos completos. Por isso nós somos uma família, por isso nós precisamos um dos outros. Por isso muitas vezes quando os irmãos alguns irmãos provavelmente, às vezes não querem ter um compromisso, acabam sobrecarregando outros, porque somos uma família, estamos no mesmo barco, e esse barco está indo rumo a Jerusalém. Portanto, se engaje na obra, participe. Faça a diferença. Deixe essa semente frutificar. Evolua. Você não foi chamado apenas para assistir culto. Você foi chamado para fazer parte da obra de Deus.